Na série Aprendendo as Bases da Confeitaria Francesa, você vai aprender um dos grandes clássicos da confeitaria, que é o financier. Financier é como se fosse um bolinho extremamente macio e extremamente aromático. Ele é feito com farinha de amêndoas, açúcar, claras de ovos, então já vou falando que é uma receita excelente para você que tem sobras de claras aí na sua cozinha. E de manteiga, mas não é qualquer manteiga não. Nessa receita você vai aprender a fazer a beurre noisette, que é aquela manteiga que vai para o fogo e fica super aromática com um cheirinho de avelã. E é isso que vai dar um sabor todo especial para o financier. Aqui nessa receita a gente vai fazer esses financiers com forma de coração, porque era a cavidade que eu tinha disponível aqui na cozinha, mas saiba que o autêntico financier, ele tem o formato de uma barra de ouro. E esse formato tem um motivo. Financier vem da palavra finanças em francês. E esse formato desse doce em barra de ouro surgiu porque um confeiteiro que tinha uma confeitaria perto da Bolsa de Valores de Paris, ele decidiu desenvolver esse bolinho para aquelas pessoas que trabalhavam nos bancos, os banqueiros. E tinha que ser algo extremamente gostoso, extremamente rápido de comer e que pudesse ser consumido ali com as mãos. E aí esse bolinho tão famoso que a gente conhece hoje ficou conhecido como financier, graças a essa confeitaria ali próxima da Bolsa de Paris que vendia esses bolinhos para as pessoas que trabalhavam no mercado financeiro. A receita original ela é feita com farinha de amêndoas, mas saiba que você pode substituir pela oleaginosa da sua preferência. Para você que está no Brasil, vai ficar excelente se você utilizar a farinha de castanha do Pará, farinha de castanha de caju, ou seja, dá para adaptar e abrasileirar. Mas chega de papo, vamos lá arregaçar as mangas, colocar a mão na massa, aprender mais uma base da confeitaria francesa, mas antes disso, não se esquece de deixar o seu like aqui embaixo. É isso que me motiva a estar aqui toda semana trazendo uma nova receita, uma nova técnica para vocês. E vocês me conhecem, uma receita não é nada sem técnica, então aqui você sempre vai encontrar as explicações dos porquês. Para fazer essa receita você vai precisar de açúcar refinado, é aquele açúcar que a gente utiliza para fazer bolo, mais fininho. Aqui eu tenho claras em temperatura ambiente, manteiga, pode ser a manteiga com sal, manteiga sem sal, desde que seja manteiga, não pode ser margarina. Aqui eu tenho farinha de amêndoas, você pode estar utilizando a oleaginosa da sua preferência, pode ser a farinha de amêndoas, farinha de castanha de caju, farinha de castanha do Pará, farinha de nozes, tudo vai ficar uma delícia nessa receita de financier. Aqui eu tenho cacau em pó 100%, é importante que seja o cacau em pó 100%, que não contém açúcar. E aqui eu tenho farinha de trigo comum, aquela que a gente usa para fazer bolo. Então é uma receita excelente para quem tem sobra de claras, quem faz pudim, por exemplo, não sabe o que fazer com as claras. Aqui está uma receitinha diferente e fica estupendamente maravilhosa. Um dos grandes clássicos da confeitaria francesa é o financier. A lista de ingredientes eu vou deixar aqui embaixo da descrição do vídeo, então vem prestar atenção aqui na técnica e depois você volta lá na descrição anotar os ingredientes. Aqui nós vamos iniciar essa receita levando a manteiga para a panela. O que nós vamos fazer aqui é o que nós chamamos de beurre noisette, manteiga noisette. Noisette nada mais é do que avelã em francês. Para que a gente dá esse nome para essa manteiga aqui derretida, beurre noisette? Porque não é simplesmente uma manteiga derretida. Nós vamos fazer com que a água presente dentro dessa manteiga evapore. Você vai perceber que essa manteiga aqui vai começar a cantar. É o que a gente chama em francês de manteiga que canta, vai fazer um barulhinho. Isso vai significar que a água vai estar evaporando e você já vai ouvir essa manteiga cantar. E uma das grandes características dessa beurre noisette é que ela fica com um aroma parecendo realmente com esse aroma de avelã. Fica uma manteiga super cheirosa e super aromática. E aqui é importante estar cuidando para a manteiga não queimar, tá? E aqui a gente já consegue perceber o sonzinho da manteiga cantando.
Quando a manteiga faz esse barulhinho, isso significa que realmente as moléculas de água estão se evaporando. Então a manteiga começou a cantar, fica cuidando para ela não queimar. E a manteiga ficou assim, ó, numa cor caramelizada. Vou tentar tirar um pouquinho da espuma. Você consegue perceber, ó, que a cor ela tá caramelizada. Ficou dessa corzinha aqui. Pode removê-la do fogo. Já desliguei o fogo aqui, inclusive. E nós vamos deixar essa manteiga aqui amornar. Também é absolutamente normal que um depósito se forme aqui embaixo no fundo da panela. Isso não significa que a manteiga queimou. Todo esse depósito aqui que fica no fundinho da panela, na verdade, são os sólidos do leite que estão presentes na manteiga que se separam da gordura durante o processo de aquecimento e caramelização. É isso que vai deixar essa cor maravilhosa aqui na beurre noisette e vai deixar esse depósito aqui no fundo da panela. Então vamos deixar essa manteiga aqui noisette resfriar, não precisa que ela esteja fria completamente, mas pelo menos morninha para poder utilizá-la na receita. Então é importante começar por ela. Aqui nós vamos começar misturando todos os ingredientes secos. Então a farinha de amêndoas, o açúcar. Se o açúcar estiver bem pelotado, como é o meu caso aqui, dá uma mexidinha antes. E adiciona o restante dos ingredientes, a farinha de trigo e o cacau. Mistura todos esses ingredientes secos. E agora nós vamos adicionar as claras em temperatura ambiente. Sem segredo nenhum, aqui basta homogeneizar todos os ingredientes. E agora nós vamos adicionar a beurre noisette. Lembrando que essa beurre noisette aqui, ela já tá quase fria, tá morninha para fria. A cozinha fica super aromática quando a gente trabalha com a beurre noisette. É incrível que a manteiga ela possa ficar com esse sabor caramelizado e realmente esse cheirinho de aveia tostada. É incrível. A ideia aqui é só emulsionar, só homogeneizar os ingredientes. Não precisa também mexer em excesso. E voilà! Não falei que era uma receita super rápida de fazer? A massa do financier tá pronta. Agora eu vou colocar essa massa num molde de silicone. Geralmente a gente utiliza molde de silicone no formato do financier, como você está vendo aí na tela. Eu não tenho esse formato de molde, então realmente pode ser qualquer molde que você tiver. Ah, Pri, eu não tenho molde. Você pode estar utilizando uma assadeira normal, quadrada, onde depois você pode estar cortando os financiers como se fossem brownies. Então sinta-se à vontade para fazer essa receita com o que você tiver em mãos. Caso você trabalhe com outro tipo de assadeira, uma assadeira de alumínio, passa um pouquinho de manteiga, unta ela para não ter risco do financier grudar. Aqui para facilitar eu coloquei a massa numa manga de confeitar. Não precisa se não quiser, mas é para facilitar mesmo o preenchimento das cavidades. E aqui eu vou preencher as cavidades, não vou encher até a boca, mais ou menos ali até metade. E agora eu vou levar para o forno pré-aquecido a 180 graus. Por quanto tempo, Pri? Eu vou contar exatamente por quanto tempo, porque é a primeira vez que eu estou fazendo financier nesse forno que eu tenho. O forno que eu vou usar aqui é um forno a gás. Se você trabalhar com forno elétrico com convecção, vai ser um processo provavelmente mais rápido. Mas eu vou contabilizar aqui quanto tempo exatamente vai demorar para eles estarem assados. Pri, como que eu sei se os financiers estão assados? Exatamente do mesmo jeito que você verifica bolo, colocando um palitinho aqui no centro. Aqui os financiers acabaram de sair do forno e ficou exatamente 18 minutos no forno a gás. Quem trabalhar com o forno elétrico com convecção vai assar mais rápido e também vai depender da altura da sua cavidade. Aqui eu tenho mais ou menos
uns 3 centímetros de altura. Mas o teste que não falha é com certeza o teste da faquinha. Colocou a faca, ela saiu limpinha, tá assado. Agora espere esfriar um pouquinho antes de remover das cavidades aqui de silicone, porque tá super quente. Quando tiver morninho, mais para frio, aí dá para desenformar. E aqui eu tive a ideia maravilhosa de jogar uma glaçagem por cima desses financiers. Aqui é uma mistura de chocolate com amêndoas, que vai deixar esses financiers simplesmente irresistíveis. A técnica dessa glaçagem bem fininha eu ensino lá no meu clube de patisserie, que é o meu clube de assinaturas, onde eu ensino confeitaria francesa de um jeito simples. Então você viu que essa receita aqui, que é um clássico da confeitaria francesa, extremamente simples de ser feito, você também consegue colocar em prática aí na sua cozinha. E é isso que eu ensino lá no clube. Receitas do nível básico como essa e receitas do nível avançado como essas que você vê no vídeo. Receitas de croissant, de massa choux para fazer bomba, choux cream, brioches e tudo que você imaginar na confeitaria. Porque se você me acompanha, você já sabe, confeitaria francesa é a mãe de todas as confeitarias e é ela que contém todas as técnicas para você se profissionalizar.